Coordenadas do ponto médio de um segmento. Eu vou estabelecer no início desse vídeo uma análise, de certa maneira, intuitiva a respeito do ponto médio. Então, eu vou traçar aqui o segmento AB. Vou traçar a linha que liga o segmento desde o ponto A até o ponto B. Vou diminuir aqui a espessura. E vou colocar isso numa outra cor, verde. E aí, intuitivamente, vou buscar onde se localiza o ponto médio deste segmento AB. Então, intuitivamente, através da observação geométrica, eu começo a procurar aqui onde fica mais ou menos o ponto no meio. Aqui eu acho que está muito para cima. Aqui ainda para cima. Aqui acho que ficou muito para baixo. Acho que exatamente nesse cruzamento dessas duas linhas eu tenho o ponto médio. Isso através de um raciocínio intuitivo. Para eu me certificar se realmente esse ponto aqui, ó, funciona como ponto médio, ou supostamente este é o ponto médio, eu vou usar aqui um recurso do software. Eu vou traçar um segmento que vai desde o ponto A até este suposto ponto médio. Aqui. Vou colocar em outra cor. Vou replicar este segmento e vou jogá-lo para cá, ó. E eu percebo que tanto de baixo quanto de cima tem a mesma medida. Então, através desse recurso, né, eu consigo perceber que esta medida é igual a esta, portanto, realmente esse ponto se traduz como o ponto médio do segmento AB. Bom, agora que intuitivamente eu defini que esse aqui é o ponto médio do segmento AB, eu vou em busca das suas coordenadas. Vou descer aqui, ó, esse ponto M até o eixo X e percebo que o X se localiza nesse ponto. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Aqui, então, é o 5. 6, 7, 8 e 9. Ok. E a mesma coisa para o Y. Vou aqui identificar qual é o valor do Y deste ponto médio. Aqui 2, 3, 4, 5. Aqui, a princípio, é o 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho que o ponto médio, ele se estabeleceu. Vou colocar nesse espaço aqui. O ponto médio, intuitivamente, defini como 5 e 6. Bom, agora eu vou colocar o raciocínio algébrico para essa definição de ponto médio. O ponto A tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 2. Então, vou preencher aqui nesse par ordenado. O ponto A é 1 e 2. E o ponto B tem como valor de x o 9. Então, a sua abscissa é 9. O valor do x do ponto B é 9. E o y do ponto B é o 10. Bom, agora observa o que acontece. Se eu somo 1 mais 9 e divido por 2, isso resulta 1 mais 9, 10. 10 divide por 2, que resulta o 5, que nada mais é do que o x do vértice. Então, observa aqui o x do vértice, o x do ponto médio. Então, observa que o x do ponto médio, ele, na realidade, foi a média dos x. Eu somei os x dos pontos e dividi por 2. Então, eu fiz a média dos x, obtive o x do ponto médio.
usando o mesmo recurso para as ordenadas, para os valores do y. Vou somar o y igual a 2 mais o y igual a 10 e vou dividir por 2. Isso me dá 2 mais 10, 12. Divide por 2 igual a 6, que nada mais é do que o y do ponto médio. Então, a partir desse raciocínio intuitivo e agora com complementação algébrica ou aritmética, eu percebo que realmente o x do ponto médio ele é obtido fazendo-se a média dos x. E o y do ponto médio é obtido fazendo-se a média dos y. Então, eu posso algebrizar isso, eu posso transformar numa fórmula, colocando, então, que o x do ponto médio é dado pela soma dos x, x1 mais x2 ou xa mais xb, ou seja, eu somo os x dos dois pontos e divido por 2. É a média dos x. Então, o x do ponto médio é a média dos x. Assim como o y do ponto médio resulta da média dos y. Eu somo ya mais yb, ou y1 mais y2. Eu somo os y e divido por 2. E aí eu obtenho o y do ponto médio. Lembrando que o ponto médio ele é definido justamente pelo seu x, o x do ponto médio, e o y do ponto médio. Ok? Então, está aí uma análise geométrica e algébrica para o ponto médio. Coordenadas do baricentro de um triângulo. Nesta lâmina, vou estabelecer a determinação, o processo de determinação das coordenadas do baricentro de um triângulo, bem como a ideia, o conceito do que é o baricentro de um triângulo. Então, primeiro, a definição ou conceito, significado de baricentro. Eu vou primeiro estabelecer a construção desse triângulo ABC. Observa que o triângulo ABC tem as coordenadas A, preenchendo já aqui, ó, A é menos 2 e 10. Então, já vou postar isso aqui. A é menos 2 e 10. O ponto B, ele tem x igual a 6 e y igual a 2. Então, vou colocar aqui 6 e 2. E o ponto C tem coordenadas x igual a 11 e y igual a 12. Então, o C ele é 11 e 12. E aí eu vou ligar estes pontos formando o triângulo ABC. Vou aqui estreitar este segmento e vou colocar na cor verde. Ok, então eu tenho a linha AC. Agora eu vou formar o lado AB. E ligando BC, eu tenho o terceiro lado desse triângulo. Então, aí eu tenho o triângulo ABC. E aí eu quero as coordenadas do baricentro. Bom, o que é o baricentro do triângulo? O baricentro, ele resulta da interseção das três medianas. Então, eu tenho que, para visualizar o baricentro, traçar as três medianas e observar a interseção dessas três medianas. Bom, então eu vou colocar aqui uma espécie de observação, que o baricentro ele resulta da interseção do ponto comum, né? Da interseção entre
as medianas, ou as 3 medianas. As 3 medianas desse triângulo. Ok. Agora, o que é uma mediana de um triângulo? O que é a mediana? A mediana é um segmento que une um vértice do triângulo com o ponto médio do seu lado oposto. Então, eu tenho 3 vértices no triângulo, eu tenho 3 medianas. Então, cada mediana vai ligar um vértice com o ponto médio do lado oposto. Então, se eu traço, por exemplo, a mediana relativa ao vértice A, eu vou ligar esse vértice A com o ponto médio do lado oposto, que é o BC. Então, é interessante que eu encontre o ponto médio de BC. Bom, o ponto médio, ele é determinado somando-se os x e dividindo por 2, fazendo a média dos x. E para encontrar o y, eu somo os y e divido por 2. Então, vou fazer esse processo, de certa maneira, de forma mental. Então, esse primeiro ponto médio, que eu vou chamar de ponto médio M1, eu vou usar aqui, então, ó, o ponto médio M1, que vai ser estabelecido no segmento BC. Então, vou colocar aqui como referência, ó, BC, ó, segmento BC, vai me dar o ponto médio M1. Então, vai ficar por aqui, mais ou menos, né? Por aqui, acredito eu, visualmente. Para eu ter certeza desse ponto, eu posso usar o raciocínio, né, o conceito, a ideia algébrica de ponto médio. Eu somo os x e divido por 2. Menos 2 com 6 dá 4. 4 divide por 2. Aliás, é entre B e C. Eu estou fazendo errado aqui, é B e C. Então, é entre B e C. Agora sim. Eu somo aqui 6 mais 11, 18 e divido por 2. 11 com 6, 17. 17 por 2 dá 8,5. Então, o x é no 8,5. Deu quebrado aqui, né? 6, 7, 8,5. Então, aqui, ó, nesse 8,5, eu tenho o x do ponto médio. E o y do ponto médio, vou somar aqui, ó, 2 mais 12, 14, divide por 2, 7. Estou fazendo ponto médio de BC. Então, vai dar no 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Aqui é o 7. Então, ligando esses pontos, 7 com 8,5, realmente, ó, ficou naquele ponto que nós havíamos chutado, né? Feito uma intuição aqui. Aqui é o ponto médio. Então, esse aqui é o tal M1. E aí, eu já vou aproveitar, então, me deu aqui 8,5 e 7. Já vou ligar esse ponto aqui, que é a primeira mediana, portanto. Então, esse vídeo vai ficar bem completo, porque vai ficar com a construção do baricentro, não simplesmente o cálculo. Vou colocar aqui na cor vermelha. Eu tenho a primeira mediana, que vai desde o vértice A até o ponto médio do lado oposto, que é o lado BC. Vou fazer o mesmo raciocínio, vou fazer agora em relação ao vértice B. Então, em relação ao vértice B, eu vou usar o ponto médio do lado AC. Então, vou ligar o B com algum lugar aqui do lado AC. Então, eu preciso achar o ponto médio do lado AC. Como que eu faço o ponto médio do lado AC? Vou colocar aqui, ó, AC vai me dar o ponto médio M2. Então, eu faço a média, ou faço a média dos x no lado AC e a média dos y. A e C. Menos 2 com 11, ó, entre A e C, isso dá 9. 9 divide por 2 dá 4,5. Então, o x do ponto médio do lado AC é 4,5, 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Aqui, ó. E o y, entre A e C, 10, mais 12, 22. E aí, divide por 2, 22 por 2 dá 11. Então, o y é o 11. Se aqui é 10, o 11 está aqui, ó, em cima do 10.
entre o 10 e o 12. Então, aqui é o 11. Então, ligando 4,5 com 11, subindo aqui, vai dar nesse ponto aqui, ó. 4,5 com 11. Esse ponto é o ponto médio 2. É o M2, é o ponto médio do lado AC. Lembrando, eu fiz a média dos x, para achar o x do ponto médio, e fiz a média dos y para achar o y do ponto médio. Ok, está ali o ponto médio. Agora é só ligar o vértice B com esse M2. Eu tenho aí a segunda mediana. Está aí a segunda mediana, do vértice B até o ponto médio do lado oposto. Mesmo raciocínio agora para a mediana que parte do vértice C. Eu preciso encontrar o ponto médio entre A e B. Então, venho para cá e vou pensar agora no segmento AB, que vai me dar o ponto médio, vou chamar aqui de M3, o terceiro ponto médio. Para eu encontrar ponto médio entre A e B, somo os x e divido por 2. Menos 2 com 6 é 4. 4 divide por 2, 2. Então, eu já tenho que o x do ponto médio do lado AB é 2. Deixa eu completar aqui o M2. O M2 foi 4,5 e 11. Deixa eu melhorar essa escrita aqui. 4,5 e aqui 11. O AB, o x do ponto médio me deu 2. Então, aqui, ó, 1, 2, está aqui. E o y do ponto médio entre AB, somo os y, 10 mais 2, 12, e divido por 2. 12 por 2 dá 6. E aí, então, aqui deu 2 e 6. Vamos ver isso, onde é que fica? 2 com 6, está aqui o 6, abaixo do 7. E aí ficou esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto médio 3, é o M3. E aí eu vou traçar a mediana, que vai desde o vértice C até o ponto M3. Está aqui, ó. E olha o que aconteceu. O meu desenho ficou razoável. E isso me permitiu a marcação aqui, ó, a obtenção geométrica. Vou colocar de outra cor. A obtenção geométrica deste ponto, a interseção das três medianas, que é o ponto conhecido como baricentro, e inclusive se usa como letra representativa do baricentro, a mais comum, a mais típica é a letra G, é o ponto G. Então, esse baricentro, esse ponto G, ele tem essa letra G na sua representação, porque o baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo. Então, o baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo. É como se fosse gravidade. É como se o baricentro fosse o miolo do triângulo, fosse o centro, assim como o centro de uma circunferência, né, corresponde ao seu centro, ao seu miolo, ao seu ponto central, é como se o baricentro no triângulo também cumprisse esse papel. É o centro de gravidade, é o centro de equilíbrio, posso colocar também, vou colocar aqui centro de equilíbrio do triângulo. E aí, isso, imaginando na prática, esse triângulo, se ele fosse feito em um certo material, ele fosse recortado, né, numa chapa, ou num papelão, numa cartolina, enfim, ou em madeira, se esse triângulo fosse recortado numa chapa e fosse feito um furo nesse ponto G, então significa que esse ponto, de certa maneira, distribui a massa desse triângulo de forma homogênea.
Então, ele fica em equilíbrio em qualquer posição que tu deixe esse triângulo, ele sempre fica em inércia, né, com um eixo colocado nesse ponto G. Então, esse ponto G funciona como o eixo de equilíbrio desse triângulo. Então, essa é a ideia do baricentro do triângulo. E isso é o conceito do baricentro. A nossa proposta aqui no vídeo é a determinação das suas coordenadas. Bom, observando esse ponto G, que foi obtido de maneira empírica ou de maneira intuitiva, eu ainda consigo representar ou descrever que esse baricentro, esse ponto G, vou colocar aqui, ó, o ponto G, de forma observativa, no que foi feito aí geometricamente, eu concluo que esse ponto G tem aqui, ó, esse valor de x. Então, isso aqui é 2, 3, 4, 4,5, aqui é 5, né? Então, isso aqui é o 5. Vou colocar em outra cor. Então, aqui eu tenho um x igual a 5. E esse baricentro, projetado no eixo y, me dá nesse ponto aqui, que é o 8. Então, eu tenho como coordenadas do ponto G o x igual a 5 e o y igual a 8. Então, observa que isto é obtido através de um raciocínio de observação, pelo traçado das três medianas, e aí encontro a interseção entre essas medianas, tudo no modelo geométrico, né, através do desenho, e aí nessa interseção eu percebo as coordenadas, 5 e 8. Então, todo o processo aqui foi um processo geométrico. Agora, mecanicamente, ou através de um raciocínio algébrico, através de um cálculo, através de uma expressão ou um procedimento matemático, como que eu chego nesse 5 e como chego nesse 8? Bom, assim como o ponto médio, ele é feito a média das coordenadas x para o x do ponto médio e das coordenadas y para o y do ponto médio, o baricentro também segue esta mesma orientação. O x do baricentro é a média dos x e o y do baricentro é a média dos y. Então, deixa eu fazer aqui o raciocínio. Ó. Eu vou somar esses x, menos 2, mais 6 e mais 11. E vou dividir por 3. Menos 2 mais 6, 4. 4 mais 11, 15. Ficou um pouco apertado aqui. 15 divide pelo 3. E aí resulta realmente o x do baricentro, o x do G. Vou pôr assim, ó, o x do ponto G é igual a 5. Ok, confere aqui. Fiz a média dos x, somei e dividi por 3. E os y? Mesma natureza. Vou somar os y 10, mais 2 e mais 12. E vou dividir isso por 3. 10 mais 2, 12. 12 mais 12, 24. Então, eu tenho aqui 24 terços. 24 terços é 8. E aí, então, o y do baricentro, o y do ponto médio, realmente se confirma como o 8. Está aqui, ó, o y8. Então, na hora do cálculo, né, eu preciso fazer todo o desenho, eu preciso fazer todas as medianas para encontrar? Não. Se tu tens as coordenadas dos 3 pontos que formam os vértices desse triângulo, a média dos x resulta no x do baricentro e a média dos y resulta no y do baricentro. Então, a média soma e divide por 3, média nos y soma e divide por 3. Então, dá para escrever isso num formato de fórmula, né, de cálculo, que o x do G, o x do baricentro, é igual à soma dos x, x1 mais x2 mais x3, ou xa mais xb mais xc, soma os x,
e faz a média, ou seja, divide por 3. E o y do ponto médio, da mesma forma, eu não sei se a minha imagem não vai ficar aqui na frente, mas o y do ponto G, de qualquer forma, soma os y's, y1 mais y2 mais y3, e divide por 3, ou ya mais o y do B mais o y do C, soma os y's e divide pelo 3. Ok? Então, está aí o formato e significado de baricentro e o seu cálculo, a sua determinação. Antes de encerrar o vídeo, uma outra observação sobre o baricentro, que é bem relevante, é que o baricentro divide cada uma das suas medianas, ou cada uma das medianas, em duas partes, em dois pedaços. E sempre a parte referenciada ou que está vinculada ao lado do triângulo, portanto, do ponto G até o ponto médio, sempre essa parte é a metade da outra parte maior que vai em direção ao vértice. Então, isso aqui, se isso aqui mede 1/3 da mediana, essa outra parte aqui mede 2/3 da mediana. Isso em qualquer uma das três medianas. Aqui também, ó, se este segmento vale 1/3 da mediana, esse maior aqui é o dobro, 2/3 da mediana. Aqui também, se esse segmento em direção ao ponto médio vale 1/3, esse outro maior vale o dobro, 2/3. Então, numericamente, para fechar o vídeo, eu posso colocar de forma atribuída. Vamos supor que isso aqui vale a 10. Então, esse outro aqui vale o dobro. Esse segmento GC vale 20. Se esse outro aqui um pouco maior vale 12, esse outro aqui vale 24. A mediana toda mediria 36. E se esse aqui mede, por exemplo, 8, esse outro aqui mede o dobro, 16. Certo? Sempre o segmento do ponto médio, aliás, o segmento do baricentro até o vértice é o dobro do segmento que vai do baricentro até o ponto médio respectivo. Ok? Então, vou tirar um pouco aqui de informação para a figura não ficar muito poluída. Espero que essa explicação, então, a respeito do ponto do baricentro te seja útil. Um forte abraço e até a próxima.